Boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos nesse nosso grupo de estudos através do Facebook da Casa Espírita Amor e Luz CEAL. Desejamos a todos que sejam realmente agraciados pelas nossas reflexões e também pedimos que contribuam nos comentários, contribuam nas perguntas, nas suas observações com o tema de hoje, que é desistir jamais, desistir jamais. Nós iremos falar sobre esse tema. Se você achar interessante, também compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que te acompanham nas redes sociais ou com aquela pessoa que você entenda que gostaria de ouvir sobre esse tema. Nesses primeiros momentos, eu convido a todos, então, a fecharem seus olhos, para que juntos façamos uma oração a Jesus, nosso Mestre, para que através dele as inspirações surjam, a luz possa chegar em nós e aonde nós estamos, e também através de Jesus, aquela força que nos falta, aquele ânimo que precisamos, a saúde que por vezes está debilitada, também possa, nesse momento, chegar a cada um, aonde quer que esteja, pedindo que Jesus, Deus, nosso Pai, nos acompanhe, nos abençoe. Assim iniciamos mais um estudo. Que assim seja. Então, novamente, boa noite a todos. Nosso tema de hoje, desistir jamais. Além de mim aqui, Lucas, está o Antônio Carlos. Boa noite. Eduardo. Boa noite. E a Cláudia no computador também interagindo aqui conosco. Então vamos começar o tema desistir jamais, né? Setembro é o mês onde se coloca a proposta de falarmos sobre a prevenção do suicídio. É conhecido como Setembro Amarelo. Agora, todos os meses têm uma cor, e alguns meses, inclusive, tem mais de uma cor, porque eles estão associados a mais de uma campanha. Então, o Setembro Amarelo ele vem nos lembrar sobre a importância da vida e o quanto de pessoas, né, ao redor do mundo acabam cometendo o ato do suicídio. Segundo alguns números, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, né? As tentativas a cada 2 segundos. Então, olha que é algo assim muito mais comum do que a gente pode imaginar. Eu vejo, e aí depois nós iremos conversar aqui, conversar com você que está assistindo, eu vejo 2 pontos que atrapalham sobre esse tema. Um é quando nós colocamos um tamanho grande demais, um peso demais, ao ponto até de não falarmos nem o nome, porque isso pode gerar um mau agouro, né? Pode gerar uma sorte, ou é aquele tabu que eu nem toco. Então, eu dou uma proporção tamanha a ele. E o outro ponto é quando a gente minimiza, ou seja, quando eu deixo ele num tamanho tão pequeno que também acaba passando desapercebido e eu não dou a devida importância. Então, na minha visão, algo importante para nós começarmos a refletir é olhar para essa questão, olhar para a vida e para o suicídio de igual para igual, olhando nos olhos e falando, ouvindo e aprendendo sobre esse tema que está muitas vezes mais próximo de nós do que nós percebemos, porém não é tão falado assim. Querem começar com... Eu gostaria de, na linha de raciocínio, né? Quando a gente começa a ouvir algumas pessoas falarem sobre suicídio, eles pedem sempre atenção quando você tem algum familiar, sempre existem com tendência suicida. Quando você falou, é conversar de frente. Não dar não jogar nos dois extremos, né? E o convite que sempre o pessoal faz é que você converse com a pessoa sobre isso. Que você
fale a palavra, porque ela manda recados para a gente. Sempre estão mandando recados que não estou aguentando mais a vida não me traz nada. E se nós conversarmos sobre isso, não precisa querer falar que a pessoa está errada, mas só dar a oportunidade de ela falar sobre esse assunto. Começa a ficar um pouco mais leve essa conversa. A pessoa começa a entender que pode contar com você em ele ser ouvido sem julgamento. Tá? Que eu acho que é bem nessa linha. E que existe muitas vezes, as pessoas se colocarem numa situação de vítima, que tudo com ela não dá certo, e ela vai falando essas coisas, vai mandando esse recado. E é essa atenção que nós devemos dar. Lembrando que o suicida, ele tem muito medo da dor, né? Ele tem medo da dor. Ele não quer ter a dor. Nós podemos dizer que o ego como centro, ou seja, o egocentrista, ele vai nas direções extremas. Tanto do gozo dos sentidos, em detrimento do sofrimento dos outros e da saúde dele, como vai para o outro extremo, sendo o centro das coisas e se colocando como a maior vítima, o maior sofredor. Então, penso que funciona nos extremos. O assunto é muito sério, haja visto as estatísticas que a gente sabe que existe da quantidade de pessoas pelo mundo. Também é falado no meio espírita que, ainda mais nos tempos atuais, a maioria dos suicidas são reincidentes. Então, existe ali uma tendência já do seu processo evolutivo, que nós, familiares, temos que estar, quando identificamos alguma coisa nessa direção, em primeiro lugar, temos que estar muito unidos à espiritualidade para que ela facilite essa prevenção. Porque a gente vai receber as dicas, vai receber os indícios, vai perceber os indícios e talvez vai chegar, graças à espiritualidade, no momento crucial dos acontecimentos. Então, a história do orar e vigiar para quem está de fora, eu penso que seja muito importante, porque nós temos que saber que a espiritualidade está aí também, ou principalmente, para nos ajudar nos momentos difíceis. E essa reflexão, né, que o Eduardo e o Antônio Carlos complementou, a gente pode mudar o ponto de vista dela trazendo, e se for nós estarmos com essas tendências, né? Porque aí muda, porque aí a gente acha, né, que a cada 40 segundos alguém, né, se suicida, mas pode ser que nós sejamos estatísticas daqui a um tempo. Então, a partir da autoobservação, nós também vamos vendo o quanto em nós existe, talvez não exatamente o desejo de abreviar a vida, mas existe algo que não está legal, né? É difícil falar de prevenção de suicídio porque ele não tem como uma doença características próprias, né? Ele tem sim algumas tendências, ele tem algumas mostras, mas é algo muito de momento às vezes, né? Tem sim as tendências pretéritas, mas o start que aquilo acontece, ele pode surgir em qualquer momento. Então, é uma auto-observação constante e também uma observação do outro. Isso eu vejo que nós estamos exercitando o princípio básico de ser humano, onde nós compreendemos o outro assim como nós nos compreendemos, onde há uma troca, né? A gente vê, por exemplo, nesse período de pandemia, em alguns determinados países, a taxa, né, de suicídio, como de outros conflitos, aumentado. E a gente faz uma relação muito simples, mas objetiva. Falta de contato humano gera conflitos emocionais. E indo pela linha que o Antônio Carlos estava citando de exemplos, né, do meio espírita, tem um exemplo do Divaldo, quando ele faz uma viagem para um outro país,
E nesse país lá tem as castas, né? Tem os invisíveis, tal, que ninguém conversa. Se era funcionário de um hotel, e Divaldo ele chega até esse funcionário, né? Joana de Ângeles o inspira ali para que ele vá até aquele funcionário, algo que ninguém nunca havia feito, e dá um abraço naquela pessoa. Posteriormente, essa pessoa que trabalhava no hotel vai até o quarto do Divaldo e agradece, que ele fala que já estava pensando em se matar, porque tudo ali estava dando errado na vida dele, aquele abraço era o que ele precisava e aquilo fez com que ele tivesse ânimo de novo para seguir na vida. Então, de novo, contato, pessoas, conversa, falar, ouvir, tudo isso nos deixa vivos, tudo isso nos faz sentir pertencentes a algum grupo. E quando nós ficamos pertencendo a um grupo, quem nós estamos aqui, nós ficamos mais fortes. Não forte naquele sentido de que conseguimos tudo, mas fortes no sentido de que mesmo que eu esteja frágil, com dor, eu tenho mais duas pessoas a olhar por mim. Isso me dá segurança. Isso me deixa seguro. Então não importa se eu vou sofrer, importa o quê? Tem mais dois olhos aqui, dois olhares, né? 4 olhos, né? Somando aqui. Para olhar por mim. Qual seis? É bullying, não pode. A olhar por mim. Então, isso me deixa seguro. E eles vão saber também que no momento que eles precisarem, eu estarei aqui. Então, o grupo é muito importante, né? E, às vezes, o que nos falta é esse contato mais próximo com algum ser humano. E nós vamos pegando 2 pontos, mas bem importância. Primeiro, quando você está nós podemos estar nesse momento de crise, muito legal pensar nessa linha, né? Acontecendo conosco. Nós estarmos nesse momento de crise, importante uma ajuda psicológica. Eu acho que são 3 pontos fundamentais. A ajuda psicológica, aonde vai confiar no falar, no expor o que você sente. A ajuda médica, que muitas vezes precisa do remédio para você ter um pouco de controle nesse momento. E a terceira é a fé. Falamos hoje numa casa espírita, onde nós trabalhamos com o nosso olhar espírita. Mas as outras casas de fé também trabalham. Então, quando nós falamos de fé, precisamos dela. É o conjunto. Eu vou colocar mais um, falei 3, mas tem a família. O quanto a família também precisa estar preparada para essa ajuda, para receber as informações que vêm daquela pessoa que passa um momento não tão legal. E a família tem que se preparar para todos os momentos. Se acontecer o suicídio, ela tem que estar preparada também, né? Pós. E não se culpar. E tudo isso que acontece é pelo livre-arbítrio. Nunca esquecer disso. É uma opção. Pela pessoa. Tem uma colocação aqui da Amanda. Ela coloca que não acha, né, que existe uma tendência suicida. Pessoas que não têm um perfil que a gente tem um perfil que a gente não tem um perfil, que a gente nem pode imaginar, pessoas que já cometeram ou pessoas que já tentaram cometer. Ela fala aqui que, na visão dela, o suicida é uma pessoa encurralada nos seus próprios medos, que não enxerga uma saída a não ser a própria morte, entre aspas, né? Tão vazio em sua escuridão que não nos deixa participar da sua dor, da sua angústia, da sua insegurança, a fim de buscar a luz. Realmente, a pessoa que, para tentar, né, realmente desistir dessa existência, realmente ela não está enxergando uma possibilidade, uma saída, né? Isso me faz pensar que se as pessoas soubessem, né, que isso não é a solução, né, você terminar essa existência
existência, não vai solucionar o problema, só vai adiar a solução daquele problema que você não está conseguindo enfrentar, talvez as pessoas pensassem melhor antes de tomar esse tipo de atitude, porque não vai solucionar. A vida continua. Você só vai encerrar essa existência, desistir dessa existência, mas a sua vida, esse ser que desistiu da existência, não vai deixar de existir. A dor não vai deixar de existir. Me permita render os créditos à doutrina espírita, ou à doutrina dos espíritos. A maioria das filosofias religiosas tem uma limitação na relação com essa experiência. Algumas limitações de tempos atrás eram piores ainda, até o ponto de condenar quem comete esse tipo de atitude. A luz da doutrina espírita foi justamente mostrar, com a intenção de que as pessoas, sabendo as consequências dos seus atos, pudessem, assim, se sentir intimidadas para fazer isso de novo. De novo, pela primeira vez, não vamos julgar. Mas as consequências, a doutrina traz com inúmeros livros psicografados, inclusive, onde os espíritos que fizeram isso trazem a sua mensagem, e ali alertando, através da sua situação, do seu constrangimento, do seu, vou chamar de sofrimento, de tudo, de todos os seus relatos, vem com a ideia de realmente assustar quem lê aquilo para saber, opa, não vai ser melhor do que a vida que eu estou vivendo. Vai ser pior. Então, nesse conjunto de informações, traz também motivação para ele resistir, para ele ter calma, que o tempo vai ajudar. A maioria desses livros trazem isso. Então, eu tenho que render essa homenagem aos romances, aos livros todos que o Chico trouxe, que são vários nessa direção, e a tantos outros autores, porque a maioria das filosofias param na parte da matéria. Eles não se estendem além disso. E a doutrina, não, ela traz luz, ela traz explicação. Posso complementar também que a Amanda colocou e que o Antônio Carlos falou sobre as tendências, né? Como que é feita uma avaliação de tendência para o suicídio? Eu concordo quando ela fala, né, que realmente algumas pessoas não há nenhum tipo de indício, né? Mas uma tendência, além da que o Antônio Carlos falou, que é uma tendência espiritual, de outras vidas e tudo, uma tendência desse mundo carnal, ela é feita através de estatísticas. Então, pega-se dados, né, de várias pessoas que tiveram aquele ato, o ato do suicídio, e eles vão fazendo uma análise. Quais tendências eram mais aparentes? Depressão. É ansiedade. É tristeza, melancolia, solidão. E aí vai fazendo um gráfico. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm depressão vão cometer o suicídio e vice-versa. É apenas uma análise de fora de repetição do que acontece, né? Então é feita essa extração dos dados, feita a análise, então ali se tem um caminho, mas não quer dizer que vá acontecer. De novo, como eu falei, não é uma doença que você já tem o script pronto. E ainda assim, sabemos que a mesma doença ela pode se modificar durante o caminho, né? Só para falar da tendência. Agora, com relação também a isso que o Antônio Carlos trouxe, né, dos créditos da doutrina, eu colocaria um outro ponto de vista, até seguindo no que a Amanda colocou também. Vamos olhar a pessoa que está ali com o problema dela, né? Vamos imaginar que é eu agora, nós, que você tem um problema de matemática para resolver lá na sua faculdade, na sua escola. É um problema difícil pra caramba, você não sabe resolver aquele problema, você não consegue resolver aquele problema, você vê os seus coleguinhas resolvendo o problema. E você não consegue resolver. Aí vamos imaginar que chega o professor até nós. Aí esse professor, ele chega lá e fala, viu, se você desistir, vai ser pior. Não é? Não estou falando que está errado. Se desistir, isso aí vai ser pior. O problema vai continuar sem resolver. Imagina aquela pessoa que está tentando resolver o problema e fala, putz, agora fudeu mesmo, né? Desculpa o palavrão, mas não tem mais o que fazer.
Agora, se esse professor fala a mesma coisa de forma diferente, olha, esse probleminha ele vai ficar aqui nessa folha, depende de você resolver, mas eu posso te ajudar. Eu posso trazer essa luz que você precisa. Talvez você esteja errando num pequeno sinal de conta. Então, eu vejo que é válido mostrar que o problema vai continuar ali, talvez, né? Que vai precisar da pessoa solucionar. Mas eu vejo também que cabe a nós, como tendo um pouquinho de discernimento, se é essa a palavra, também mostrar possíveis caminhos. Porque eu falo que para quem está na dor, muito do que a gente fala, eu falo de experiência de terapia, não serve, não encaixa, porque a pessoa está dentro do olho do furacão. Então, isso é válido, né? Que a doutrina traz brilhantemente através dos romances, mas em algum momento nós temos que ir por um outro caminho para chegar no mesmo lugar, porque vai depender de pessoa para pessoa. Então, chegar para alguém que tem um problema e às vezes não também mostrar uma solução para ela não adianta nada. Ou, você não pode sentir isso, você tem que ter fé em Deus, ou você tem tudo na vida, mas por que você sente isso? Às vezes a gente olha, tem um bom trabalho, eu já ouvi isso. Eu tenho um bom trabalho, tenho um bom relacionamento, tenho dinheiro e me sinto triste. Só, mas como é que pode? Pessoas chegam com essa queixa. Eu tenho tudo aparentemente que um ser humano precisa para ser feliz e me sinto triste. Ao ponto, às vezes, de pensar em fazer alguma coisa. Ou outras pessoas que do nada cometem. Né? Então, eu estou trazendo mais um ponto de vista para a gente pensar junto. Né? Todos são válidos. E aí, quando a gente sabe de diversos pontos de vista diferentes, a gente vai saber usar ele na hora certa para a pessoa certa. Porque nem sempre vai servir para uma determinada pessoa um ponto de vista, precisa de outro. Imagina alguém que não é espírita falar isso aqui para ela. Não serve, não encaixa. Você tem que entrar numa outra linha de pensamento. Ou alguém que não tem religião, você tem que entrar numa outra linha de pensamento. Né? E assim a gente vai ampliando a nossa margem de alcance de pessoas. E sempre algo que é necessário, é estar presente e disponível. Né? Sempre estar presente e disponível. Por mais que em alguns casos não tenha indícios, não venha claras mensagens, se nós estamos presentes e disponível, parece que a coisa modifica e aquilo vem à tona. E falo isso ainda porque, né? O corpo biológico nosso, ele tem uma coisinha chamada instinto de sobrevivência. Para que a pessoa cometa o ato de suicídio, ela tem que vencer o instinto de sobrevivência. E se você pegar os dados, tem muitas pessoas que se matam num deslize, quando ela se distraiu. Então ela quer pular da ponte, ela fica ali um tempão, de repente alguém conversou com ela, ela escorrega e cai. Ou ela está ali com alguma outra coisa, de repente ela sai do foco, aquilo acontece. Porque nós temos esse instinto. Romper esse instinto friamente é algo complicado. Então, nessas distrações é que a pessoa comete o ato. Então, veja que o nosso próprio corpo ele tem a tendência de se manter vivo, como qualquer espécie, né? Há sempre uma tendência em preservar a própria vida. Como ser humano, ele tem a tendência da procriação para preservar a própria espécie. Então, isso está arraigado dentro de nós. E saber perceber esse momento é uma grande capacidade de estarmos presentes no aqui e no agora. O assunto que a gente está tratando, ele é amplo. Muito. A abordagem de diversos textos, a abordagem terapêutica, realmente quer dizer que a gente tem que falar a língua que precisa ser falada para cada povo. Para cada idioma, você vai, né? Fala o inglês, o espanhol e assim vai. A doutrina, tenho certeza que traz formas de abordagem em diversos, são tanto material que com certeza tem. A ideia aqui do raciocínio é assim, uma forma de abordagem para quem é do meio, né? Então, você esclarece alguns pontos, por que a pessoa faz isso? Qual é as motivações que não só, com todo o respeito, que não só aquela que ele falou de ser a vítima, porque não adianta a gente botar uma peneirinha e tampar o sol que vai passar os raios de luz. Então, a gente pode jogar culpa em diversas direções, mas o principal motivo
é eu achar que eu sou vítima maior do que todo mundo. Né? Por exemplo, eu tenho só 4 dedos nas mãos. Eu sou a pior pessoa do mundo porque eu nasci com 4 ou nasci com 6. Se ele for prestar atenção, está cheio assim. Está cheio de pessoas que têm 2 sexos ou que têm uma tendência sexual diferente da personalidade do nascimento. Então, se as pessoas se transformarem em vítima e tudo for motivação, a gente precisa, de um certo modo, alertá-los de que a maioria das coisas são normais e que muita gente vivencia aquilo. Isso vem de encontro com o que a gente falou da pessoa se sentir segura e com outras pessoas junto, né? Então, se ela identifica que existem outras pessoas que passam por o que ela passa, superaram o que ela já passou, o que ela está passando, ela se sente forte. Ela se sente. Né? Então, assim, acho que a solidão pode ser transformada de diversas formas. Semelhante ajuda semelhante, né? Então, quando estamos juntos, ficamos mais fortes. Só queria que nós entendêssemos que nós vamos ter alguns tipos de suicídio. Com certeza. Existem casos... Tipos ou motivos? Não, então, tipo, você vai... aquele caso, o adolescente desistiu da namorada, achou que era a única coisa do mundo e, por impulso, foi e fez. Sem pensar muito. Existem os casos, como nós falamos, e desistir de tudo mesmo, não querer mais a dor e pronto. Existem alguns casos, e isso nós podemos ver bem no livro Céu e Inferno, onde coloca alguns espíritos escrevendo a sua história ali, aonde ele faz pelo bem do outro, ele comete o suicídio pelo bem do outro, o que ele acha que é o bem do outro. Tá? Então, essas situações nós vamos caso a caso analisar. E, além disso, aquele suicídio indireto. Eu sei que vai fazer mal eu beber porque eu tenho uma doença crônica e continuo bebendo. É um suicídio indireto. Então, nós, olha quantas... E às vezes nem entra na contagem, né? Não entra na contagem. Imagina quantos Olha, né? quantas enfoques diferentes para isso. E que todos, sabendo que vão ter, acredito que todos os casos sabem, que eu achei o exemplo melhor. A louça está lá na pia para você lavar. Você saiu, você vai voltar, a louça continua lá para você lavar. Essa é a visão que acontece no suicídio. Vai voltar, vai estar no mesmo lugar para você continuar a aprender. Agora, o Lucas colocou uma coisa muito importante, né? Conversar sobre isso, mudando esse foco. Mudando o foco do sentimento de cada um. Do que está sentindo, usando as palavras que essa pessoa está habituada. E sempre pensar o que eu gostaria de ouvir se eu estivesse nessa situação. Será que eu gostaria de ouvir que alguém ficasse me criticando todo o tempo? Ou eu prefiro que alguém vire e fale assim: o que te incomoda para você se ter essa vontade? O fato de você estar aberto, né, estar atento para ouvir uma pessoa que está em necessidade, o fato dela poder falar e colocar para fora, até ela mesma, às vezes, consegue encontrar alguma luz nesse caminho. E aqui tem 2 colocações que foram feitas, uma pela Mara e outra pela Rosana, falando justamente isso. Né? A Mara cita aqui o livro do Hamed, né? Que se nós olharmos, né, as pessoas, né, a alma das pessoas, a gente vai conseguir identificar as aflições que estão escondidas ali. Né? Que a gente tem que ter realmente mais compaixão, mais amor pelas pessoas. Né? Eu acho que essa
essa nossa situação de proximidade, né, com familiares, né, nesse isolamento, está tornando possível que a gente possa olhar com mais carinho, com mais calma, né? E não está dizendo que vai ser feito, está dizendo que está tornando possível. São duas coisas diferentes. E a Rosana fala justamente do ouvir, né? O fato de você ouvir com paciência, com tempo, com o coração aberto, também pode ajudar, né, a pessoa numa situação dessa, né? A pessoa poder contar com a sua amizade, né, para dividir esses momentos de angústia e de dor, pode ajudar bastante. Essa posição, o Reginaldo coloca algo que, como ponderar, né, no momento com a pessoa, se ela, no momento de crise, ela não está bem, ela não consegue ter discernimento das coisas. Eu ouço algo há muito tempo, que é o seguinte: quando você está numa crise psicológica, você não corte o cabelo, você vai fazer caca. Ou seja, não vá tomar atitude, porque você não está ponderando nada, você não tem essa condição de ponderar. E nessa condição, quando nós pensamos num caso de a pessoa com depressão, por exemplo, e a sociedade vem muito forte falando, isso é frescura. Você tem tudo na vida, como você falou. Ou alguns falando, isso é doença da moda, depressão. Nós ouvimos isso muito. E aí nós vamos falar, vamos para o nosso lado. O lado da doutrina espírita. O que nós falamos? É obsessão. Vai lá e vai fazer o tratamento na casa espírita. Não se resolve nada sozinho, somente com remédio, somente tomando passe, ou somente terapia. Não. Isso precisa do conjunto. Precisa dos 3 pontos de tratamento. Nós costumamos falar que a obsessão são espíritos, mas às vezes é somente uma alma que está cansada de viver. Somente cansada. Não é obsidiada. Esse é um ponto que nós precisamos também. A gente estuda muito a forma de atração das companhias espirituais. Então, a partir do momento que se instala uma condição negativa no pensamento da pessoa, existe também a possibilidade de se achegar um espírito, um grupo de espíritos com a mesma sintonia. Então, isso vai isso vai aumentar a situação e dificultar o ajuste. Então, o caso espírita, no seu papel de tentar melhorar o ambiente espiritual, ele soma com mais coisas. Quanto mais ferramentas ele se utilizar de acolhimento, de amizade, de trazer, às vezes, para dentro de um movimento, uma orientação de grupo de amizade, tudo isso vai fazer um conjunto de ações que vão favorecer a melhora desse indivíduo. Óbvio que, se você tratar friamente de sua obsessão, a gente já aprendeu que não é mais assim que se faz. É um conjunto de ações, inclusive participando com o médico e tudo mais, psicólogo, é um conjunto de ações que vai facilitar o bom resultado. A vida é um conjunto, né, de fatores. Então, olhar para todos os lados, a chance de ter sucesso é maior. Né? Por isso que é importante olhar para todos esses lados aqui. Inclusive os fatores do problema, né? Sim. Que é um conjunto também. Nada é isolado. Né? Tem que olhar sempre o todo. Eu quero colocar uma reflexão antes da gente seguindo aqui, também com o próprio tema do nosso estudo de hoje, que é desistir jamais. Né? Desistir jamais
de novo, sempre com a proposta de olhar para o outro enfoque, não falando que um está errado ou que o outro está certo. O desistir jamais também, em alguns momentos, ele pode ser pesado demais. E digo por quê? Porque desistir jamais, a palavra jamais, ela dá a ideia de para sempre. E tudo aquilo que é para sempre, eu não posso mudar. E se eu não posso mudar, isso torna-se pesado. Mesma coisa se eu chegar para você e falar, você pode até ter pensado num carro que você gosta muito, você vai ter esse carro para sempre. Mas se um dia eu quiser mudar, não, para sempre. Então, tudo que nos arremete àquilo que é imutável nos gera medo. Então, o desistir jamais, ele pode entrar aqui, naquilo, vale sempre a pena tentar insistir pela vida. Mas nós podemos, sim, desistir em alguns momentos daquele problema, nós podemos, sim, desistir em alguns momentos para depois começar de novo. Então, esses ciclos nos fazem ter mais força, porque eu deixo menor. Então, se eu tenho uma questão familiar, um problema emocional familiar, tudo bem se naquele momento eu fique cansado, desista, fique com revolta, mas no momento seguinte eu dou um passo adiante. Agora, se eu olhar para aquilo e falar, poxa, isso vai ficar na minha vida para sempre, eu vou ter que aguentar isso para sempre, e eu não posso desistir, ou seja, eu não tenho saída, eu já estou sentenciado para sempre a passar por aquilo, sem ter saída, olha o peso que fica. Né? Se a gente mudar essa palavra desistir para transformar. Pode ser que seja transformar, mesmo que seja um desistir numa outra conotação, né? Mas veja quantas possibilidades a gente consegue brincar numa mesma palavra, né? E às vezes a gente fala isso para alguém, aí que é o bom senso, aquilo que eu falei anteriormente de estar presente e olhar para um outro ser humano. Para algumas pessoas, fala, viu, não desiste, vai ser ótimo. Para outras, fala, não desista, fala, puxa, nem isso eu posso. Fica mais pesado ainda. Então, sempre, 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 né, o que o Evangelho nos traz, a lei do amor. A lei do amor supera tudo, porque nós vamos olhar para o indivíduo com amor e entender que ali tem um indivíduo, e eu vou saber falar com ele da forma que ele precisa ouvir. Isso é um grande ganho e uma grande sabedoria. Lembrando que nós estamos dando os exemplos como se fosse do outro, mas pode ser nós, a gente ainda não notou tudo isso que a gente está falando em nós mesmos, né? Como o Eduardo deu o exemplo da bebida com problema no fígado. Quantas vezes nós não fazemos coisas assim? Só que nós não percebemos. Às vezes não tão assim evidentes, mas o fato da gente não cuidar desse corpo físico da maneira como deveria, pode ser também algo que leve a um consequente suicídio involuntário. E isso é responsabilidade nossa também. Comer açúcar demais, dormir de menos, se estressar demais. Tem várias situações, não exatamente uma bebida alcoólica. Sim. E olhar, né, para a questão do suicídio, que ainda assim é algo individual, né? O Eduardo falou isso, assim, é o livre-arbítrio também da pessoa, né? Nós não podemos, caso isso aconteça com alguém próximo de nós, carregarmos também todo o peso da culpa por aquilo. Há uma importância da coletividade, mas também há uma ação individual. Então, tem que ter essa mescla, indivíduo, coletivo. O indivíduo ele é responsável por si, né? Ninguém, nós aqui não somos responsáveis em tirar a vida de alguém e também não somos responsáveis em manter a vida de alguém. Sempre tem ali a importância do indivíduo, né? Senão também nós tomamos uma responsabilidade para nós que fica grande, né? É como se a gente se colocasse no papel de Deus, onde a gente decide quem morre e quem vive. Nós podemos o quê? Estar disponível e auxiliando diante de todas essas ferramentas que aqui nós estamos conversando por diversos ângulos, por diversos pontos de vista, mas sempre tendo essa consciência, né? O ato em si é da outra pessoa. Porque por mais que é algo triste e não é tão bacana assim, tem algumas pessoas que têm essa certeza e pronto, acabou. Não tem muito o que fazer. É a minoria. Se for lá pegar pelos gráficos de tendência, mostra que quase que numa totalidade é possível evitar. Mas tem uma parcela no PEL, 99,9%, tem aquele 1% ali, 99,9%, 99% tem 1% ali que
não tem o que fazer, porque aí depende mesmo do livre-arbítrio da pessoa, mesmo tendo as condições de fazê-lo ou não, sabendo que cada um vai se defrontar com a sua própria consciência posteriormente, seja de algo positivo, ou seja para algo que não é tão legal assim. Aí uma questão. Falou desse 1% que, Não sei infelizmente... exatamente se é 1%, Não, só deu um exemplo, esse percentual, pequenininho. que infelizmente vai realmente evoluir para o suicídio. O Espiritismo coloca como uma coisa assim, quando eu comecei a ler, uma coisa assim, um local muito pesado, onde essa pessoa, esse ser, esse espírito, vai ser alocado depois desse desencarne. Né? E o que eu estudei a respeito disso é que isso não é uma coisa permanente. Né? A pessoa que cometeu um suicídio, que feriu essa lei, né, universal, né, ela vai ter que se ajustar com as leis divinas, óbvio, como tudo que nós fazemos, né, lei de causa e efeito, nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente tem a possibilidade de fazer as nossas escolhas, só que nós vamos, obviamente, ser responsáveis pelas escolhas que fazemos. Porém, assim, uma pessoa que resolve acabar com a própria existência, né, findar essa existência, ela não está perdida. Ninguém está perdido para Deus. Tudo tem solução. Não quer dizer que porque ela cometeu um suicídio, ou mais do que um, não sei, ela não tenha mais salvação. Não sei se essa tem a palavra. Lógico, ela vai ter que ajustar, como o Eduardo falou, eu deixei a louça lá para lavar e resolvi lavar depois. Eu vou ter que voltar, porque a louça vai continuar ali. E pode ser que ela esteja mais difícil de lavar, pode ser. Pode ser que a situação para ser retomada seja mais complicada, mas existe uma forma de ser resolvido. Com paciência, com persistência. Então, assim, a gente fala muito, né, do não fazer, não ao suicídio, mas e aí? Aconteceu, e aí? Quer dizer que a pessoa, aquele espírito se perdeu? Acabou? Não tem solução? Isso é importante, né, que a Cláudia está trazendo essa reflexão, porque nós precisamos raciocinar à luz do Espiritismo. Né? Eu falo a palavra raciocinar porque o Espiritismo nasce através da fé raciocinada. Porém, em alguns momentos, nós deixamos a razão um pouquinho de lado. Então, todo desencarne, ele tem um processo individual e único. É presunção demais afirmar com 100% de exatidão que todo desencarne, por qualquer motivo que seja igual. Né? Então, nós temos que olhar para a doutrina e o que nós entendemos como sendo algo consensual é desencarnamos, vamos para algum lugar. Né? Seja qual lugar for. Tem brilhantes livros que relatam histórias de suicidas. Mas a gente não pode adaptar esse livro para todos os suicidas, né? Porque senão fica um tanto quanto ilógico. E explico por quê. Vamos lá pegar do Vale dos Suicidas, que é um livro excelente que foi psicografado. A Vera Lúcia Larizek, não, a outra. Ivone Pereira do Amaral. Brilhante, é referência até hoje no meio espírita. Os espíritos que cometem lá o suicídio têm uma tendência X, uma vibração X, vai para determinado lugar que foi conceituado de Vale dos Suicídios, que era uma aglomeração de suicídios. Ponto. Agora, digamos que o sujeito que desencarnou era suicida e também, como já há relatos em outros livros, por exemplo, tatuado. Né? Tem livros que falam do Vale dos Tatuados. Né? Ou Vale dos Depressivos. Para onde que ele vai? Nem ele sabe mais agora. Então, o desencarne vai nos levar exatamente para onde nós estamos vibrando, seja para onde for. E aí não dá para nós afirmarmos que vai para um lugar, que vai para outro. E algo importante que a Cláudia nos trouxe é nada é permanente. Então, mesmo que nós sejamos, né, levados até um lugar pela nossa própria ressonância, sintonia, daqui a pouco isso
pode mudar. A qualquer momento isso pode mudar. Nós aprendemos a doutrina espírita que não há essas sentenças para sempre. Então, se em vida nós podemos mudar, na vida após a morte também nós podemos mudar. Isso é muito importante a gente ter em mente para que quando nós formos conversar, por exemplo, com uma família que isso aconteceu, a gente não jogue mais sofrimento nas costas daquela família. Chico Xavier psicografou, segundo dizem, mais de 10 mil cartas consoladoras para as mães, né? Mães, pais, para famílias. Quantas dessas cartas ele deixou as famílias piores? Ele pode ter colocado algumas coisas, mas todas tinham o intuito de consolar. Consolar. E consolar não é mentir. Ele não mentia nas cartas, né? Ele, através dos mentores, davam o quê? Luz para aquela pessoa que ficou ter um conforto e seguir adiante. Então, quando a gente vai conversar com uma família, também é importante, né? Ter, de novo, o bom senso e o amor, porque nós não conseguimos afirmar, exceto haja algo, ou algum fenômeno mediúnico 100% assertivo ou próximo disso, que diga, ó, o seu familiar está em determinado lugar de determinada forma, mas está sendo assistido. Caso contrário, tudo é uma suposição. A gente não pode se deter em coisas que foram escritas, porque isso é dogma. E aí a gente se perde nas interpretações. Então, esse bom senso também é importante para que eles ficam. No que você falou. Pergunta 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas. Só tem, e aí mais embaixo ele diz, só tem uma pena que não tem jeito e todos terão: o desapontamento. Quando olha de frente para aquilo que fez, existe o desapontamento. Essa é a única certeza que se tem. Do restante, como o Lucas colocou, é caso a caso. Caso a caso, né? Não tem. Até porque nós temos indivíduos que já têm uma história melhor do que o de outros, né? Já tem, às vezes, alguns trabalhos onde ele se doa ao próximo. Então, existem as condições amenizantes e as condições que vão dificultar ainda mais aquele resultado da ação dele. Vou recorrer a um livro também de Humberto de Campos, quando ele entrevista o espírito que, segundo consta no livro, seria o espírito de Judas. Judas tem diversas histórias que nos são relatadas. Nós vamos nos ater a essa que está no livro de Chico, do Humberto de Campos, né? Nessa conversa, o espírito de Judas, até então ficando com a história de que ele se suicidou, que ele se matou, ele, pós-desencarne, é acolhido nada mais, nada menos, segundo a própria história, por Maria. O espírito de Maria, depois de um tempo, vai até onde Judas está e ali traz ele de volta, que estava por esse desapontamento no seu devido lugar, nas suas reflexões. Então, olha que interessante isso, né? E ele foi acolhido com todo amor, então não foi uma pena para sempre. E isso é considerando essa história, né? Mas quantas e quantas histórias, né? Se não houvesse a possibilidade da mudança, não haveria também a pena de nós fazermos algo diferente. Não haveria a pena de nós fazermos algo diferente. Porque se já haveria uma pena sentenciada para todo e sempre, qual a nossa capacidade de modificar alguma coisa, né? Então, isso também é muito importante a gente ter em mente. Aqui o livro dos Espíritos trouxe essa reflexão. O desapontamento é aquilo que pode realmente ficar de modo geral para todos estes. Posso dizer assim que a definição de que Deus é a inteligência suprema do universo já indica para a gente determinadas definições indevidas, aonde nos parecer que a inteligência não está sendo divina, a gente vai saber que não é assim que funciona. Então, essa mão vai ser estendida a todo e qualquer
criatura em qualquer lugar do universo. As oportunidades dadas a todas as criaturas serão infinitas, porque, com certeza, a criação não vai se perder. Ele vai proporcionar condições de restauração da ordem no seu processo evolutivo. Então, ao mesmo tempo que nós temos a mão de Deus nos acolhendo, nós temos a mão de Deus nos mostrando o caminho. E se for necessário passarmos por situações difíceis para que esse caminho seja restaurado, isso vai acontecer, porque vão ser as leis da atração, as leis da sintonia, causa e efeito, que são derivadas da inteligência suprema. Na pergunta 956, tem que fazer uma colocação, Kardec indaga os espíritos. E aquelas pessoas que não querem mais viver, ou querem a morte, porque perderam uma pessoa amada e querem chegar perto dessa pessoa. E os espíritos falam que o resultado é o oposto disso. A tendência é ficar muito mais longe. Então, o que nós achamos que pode ser uma solução é o contrário. Então, tomar sempre muito cuidado com isso. Fazer uma colocação que foi mandado, né, no chat, né, sobre a situação do suicida, né? Qual o momento que ele comete suicídio? Foi colocado como sabedoria, é isso mesmo. No momento da crise, ele não tem força. Quando ele está no meio de uma crise, ele não tem força. Ele não tem energia para cometer o suicídio. O que normalmente acontece quando ele começa a recuperar. E uma linha dos psicólogos falam isso. Você procure, então, quando está essa recuperação, é o momento de você ficar mais junto, mais atento. Nós temos um texto aqui rapidinho. O suicídio é o final de um ato contínuo de comportamento. Temos de intervir durante esse processo. Insuportável, intolerável e interminável. Essas são as sensações vivenciadas diante do sofrimento por um suicida. Ao contrário do que se imagina, a decisão de tirar a própria vida não ocorre de forma aleatória, sem finalidade. É um processo longo e, na maioria das vezes, solitário. Atualmente são cometidos no Brasil cerca de 12 mil suicídios por ano, tornando-os um problema de saúde pública. Destes, mais de 90% têm causa diagnosticável e tratável. Mas eu acho importante em tudo isso que nós estamos falando. Às vezes nós pegamos o suicídio, batemos em cima disso como algo que nós não vamos ter o que fazer. Nós temos que nos conhecer o tempo todo. Nós temos que imaginar, parar de nos olharmos como nós achamos que o outro nos olha. Parar de nos olhar como eu quero me ver nesse momento. Né? Mas achar que existe um padrão, né? Achar que existe padrão. Mas se olhar com os olhos que Deus nos olha. Deus nos olha por completo e com amor. E sem julgamento. E sem julgamento. Isso é fundamental. Nós acreditarmos nisso. Ele vai estar olhando e nós devemos usar esses olhos para ver nós. Esses olhos do amor divino. Essa é a maneira. É muito comum. Porque o Lucas me enxerga dessa maneira. O Antônio Carlos me enxerga dessa maneira. Mas não é o Lucas, não é o Antônio Carlos que vive o que eu vi. E sim, é o olhar de Deus.
que Ele olha para a gente sem distorção alguma. Então, deixem aí os seus comentários, talvez tiverem perguntas. Antes da gente ir para o encerramento, eu vou ler esse texto aqui. Desistir nunca. Você que escreveu? Não. Não? Então, vamos lá. Quantas vezes nós pensamos em desistir, deixar de lado o ideal e os nossos sonhos? Quantas vezes batemos em retirada, com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentimos a solidão, mesmo cercado de pessoas? Quantas vezes falamos sem sermos notados? Quantas vezes lutamos por uma causa perdida? Quantas vezes voltamos para casa com uma sensação de derrota? Quantas vezes aquela lágrima que tem em cair justamente na hora em que precisamos parecer mais fortes? Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força, um pouco de luz? E a resposta vem, seja lá como for, um sorriso, um olhar cúmplice, um cartãozinho, um bilhete, um gesto de amor. E a gente insiste em progredir, em acreditar, em seguir adiante, em transformar, em dividir, em estar, em ser. E Deus insiste em nos abençoar, em nos mostrar o caminho, aquele mais difícil, mais complicado, mais bonito. E a gente insiste em seguir, porque tem uma missão: ser feliz. Então, esse aqui é o texto, e junto com esse texto, convido a todos novamente a fecharem os olhos, a agradecer pela oportunidade da vida, a agradecer pelas bênçãos que Deus nos proporciona, a agradecer as pessoas que fazem parte do nosso convívio, a agradecer os nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles colegas que surgem na caminhada, agradecer a tudo e a todos por termos essa dádiva chamada vida, que nos é um grande presente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Quarta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui de novo com o nosso grupo de estudos. Agradecer ao Antônio Carlos, agradecer ao Eduardo, agradecer a Cláudia e agradecer a todos vocês que participaram conosco dessa live. Muito obrigado. Obrigado.